E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar algumas aplicações do teorema fundamental do cálculo. Começando com um exemplo em que a gente vai usar as propriedades de estimativa, né, de integrais, né, que é aquela que, se a gente sabe que a nossa função f é menor ou igual a g de x, então a nossa essa aqui a gente não precisa colocar o si se a gente fizer isso, né? Então a nossa integral da f de x dx de a até b, né, ela é menor ou igual à nossa integral de a até b de g de x dx. Então a gente vai aplicar essa propriedade, tá? Então o exemplo é parecido com alguma coisa que a gente já viu anteriormente, tá? A gente vai começar com uma equação e então integrar ela para chegar a alguma conclusão sobre antiderivada. Então vamos lá. A gente sabe que a nossa função e elevado a x sempre vai ser maior ou igual a 1, né? Para x positivo, né? Opa, x não negativo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma integração dos dois lados. Vou integrar de 0 até b, tá? E mantemos aqui a nossa inequação, porque caímos na condição aqui da propriedade da estimativa, né? Ok? Então vamos lá. Isso aqui a gente vai ter a nossa função e elevado a x, que é a antiderivada dela mesma, né? Calculada de 0 até b. Isso é maior ou igual a b, que é a área do retângulo, né? Com base b, altura 1. Do lado esquerdo, então a gente tem que e elevado a b menos 1 é maior ou igual a b. Ok? E a nossa conclusão é que e elevado a b vai ser maior ou igual a b mais 1. Tá? Então, note que a gente pode calcular a integral, né, se o b for menor que zero. Mas no caso de e elevado a b, né, esse é o nosso caso para a condição aqui é que o nosso b é maior ou igual a zero, né, não é maior que ou maior ou igual a 1. Né? Então, a gente pode usar essa propriedade da estimativa para concluir, né, que e elevado a qualquer número é maior ou igual à nossa reta, né? A nossa reta de 1 mais esse número. Né? Se a gente for comparar, né, fazendo aqui, a gente chegou à conclusão que a gente pode, em um dado ponto, fazer a nossa aproximação linear que a gente já conhecia. Né? Se a gente temos lá o nosso gráfico da função difícil, hein? Temos o nosso gráfico da função exponencial. E, num dado ponto, né, a gente pode facilmente fazer a aproximação dela, que a gente já viu, né, pela função linear, onde isso aqui a gente tem e elevado a x, né, e aqui a gente tem 1 mais x.
a gente chegou, né, à nossa aproximação linear, né, usando a nossa integração. Então a gente vai repetir agora o nosso processo, tá? Se a gente tiver e elevado a x, a gente chegou à conclusão que e elevado a x é maior ou igual a 1 mais x, com x maior ou igual a 0, né? Tá? E de novo, a gente pode integrar dos dois lados de 0 a b. E mantemos a, a propriedade, né? Tá? Isso aqui, dessa vez também, o nosso b é maior ou igual a 0, tá? E aqui, de novo, a gente vai ter e elevado a b menos 1, vai ser maior ou igual a nossa antiderivada dessa função daqui, né? Isso calculado no intervalo de 0 a b. Tá? A nossa conclusão é que e elevado a b menos 1 é maior ou igual a b mais b quadrado sobre 2, né? E, portanto, e elevado a b também é maior ou igual a b quadrado sobre 2 mais b mais 1. E o que é isso? Bom, isso aqui também é para b maior ou igual a 0. Isso aqui também nos dá a nossa aproximação quadrática dessa vez, né? E de fato, se a gente for olhar o gráfico da aproximação quadrática, vamos tentar apagar só. Não deu muito certo. Se a gente for fazer só o gráfico da... Se a gente for olhar a aproximação quadrática para a condição de b maior que 0, a gente vai ter uma situação assim. Temos uma função quadrática aqui, tá? E essa função, né, ela toca aqui no 0 e vai estar abaixo. Vai ser algo assim. E a gente caiu de novo agora que a gente tem a nossa aproximação quadrática. Então a gente consegue chegar nas nossas aproximações também usando linear, as integrações, ok? Esse é o espírito, tá? A gente pode verificar, né, que no caso de e elevado a 1, na nossa conclusão, a gente consegue chegar num valor razoável, né? Então, a partir daqui, que, por exemplo, né? Por exemplo, e é maior ou igual a 2 vezes 2 meios, tá? E isso aí também, a gente chega, né, para aproximação quadrática, usando a nossa integração. Então temos duas formas, né, de chegar nas nossas as nossa integração. Outro exemplo que eu quero trazer é um exemplo de mudança de variável, tá? Então a ideia é a seguinte: eu quero integrar de 1 a 2 a função x ao cubo mais 2, isso elevado ao quinto, dx. Tá? Então é o seguinte, a gente pode, né, fazer, a gente pode fazer abrir, né, isso aí, fazendo a quinta potência dessa função, mas vai dar uma coisa horrível, né? Existem formas mais rápidas, né? Então a primeira coisa que a gente pode pensar é numa substituição simples, né? Então eu vou fazer a seguinte substituição. Eu vou pensar o seguinte. Eu vou substituir u como sendo x ao cubo mais 2, ok? Então a gente vai concluir, se a gente fizer isso, né, que o nosso du é 3x² dx. Né? Então a gente, se a gente... perdão, isso aqui não vai dar para integrar assim de jeito nenhum.
ter um x quadrado aqui, né? Agora sim. Então, a questão que a gente tem aqui, né? A gente vai integrar o a quinta, né? Que é isso aqui, e 1/3 de du, né? Que é essa parte aqui, tá bom? Então a gente vai substituir, né, toda essa parte na nossa integral para tentar chegar numa integral mais simples. Então vamos pensar o seguinte: a primeira coisa, a gente vai ter uma integral que vai estar vai ser de 1/3, né? 1/3 é constante, a gente sabe essa propriedade, pode tirar fora da integral. Então 1/3 de 1/5 du. Agora vamos olhar os limites, né? Vamos olhar os limites. Se, né, o nosso x, se o nosso x1 for igual a 1, o nosso u1 é 1 ao cubo mais 2. Isso dá 3. Então, o limite inferior é 3. É 3. Se o nosso x2, que é o superior, for igual a 2, então o nosso u2 vai ser 2 ao cubo, né? Mais 2. Isso vai dar 10, certo? Então, aqui eu estou reescrevendo a minha integral nos novos limites, uma vez que a gente fez a substituição, né? Então agora a gente consegue calcular a integral. Existem duas formas para a gente fazer isso, né? A primeira é a gente calcular diretamente aqui, né? Usando o u, e aí a gente tem que isso aqui é igual a u a sexta sobre 18. E a gente substitui diretamente aqui os limites, né? Ou a gente pode simplesmente, agora que a gente sabe quanto é a antiderivada, retornar ao valor original e usar os limites originais também, de 1 a 2. Também é equivalente eu calcular x ao cubo mais 2 elevado a sexta sobre 18, isso nos limites de 1 e 2. Aqui isso aqui é um trabalho a mais, né? Esses dois são equivalentes. Então, né, a gente vai ter que isso aqui é 1 sobre 18 vezes 10 a sexta menos 3 a sexta, tá? E, bom, e eu vou deixar assim, né, porque não sei quanto é 3 a sexta. E agora a gente também pode tratar uma situação de que é a substituição quando a nossa linha muda de sinal, né? A gente viu, né, que a mudança de variáveis na integração funcionando só, né, com a situação com o de x tendo sempre diminuindo, né, ou aumentando no intervalo de integração. Então vamos ver o que acontece, o que pode dar errado quando a gente quer calcular a integral de menos 1 a 1 de x quadrado dx, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer uma situação em que o de x é x quadrado, tá? Então, né, a nossa conclusão é que o nosso du é igual a 2x dx, certo? Aqui a gente pode isolar dx, e dx vai ficar du sobre 2x, certo? E isso a gente também pode reescrever como 1 meio de raiz de u du, tá? Porque u é x quadrado, né? Então 1 meio de raiz de u du. O nosso limite, o nosso u1, que é a substituição de x1, né? Vai ser o quê?
o 1 vai ser menos 1 ao quadrado, certo? E o 2 vai ser 1 ao quadrado. Então a gente vai chegar na seguinte conclusão. A gente chega na conclusão que a integral de x, essa integral aqui, né? Ela vai ser igual ao quê? A integral de 1 até 1 de u vezes 1 sobre 2 raiz de u du, tá? Isso aqui é zero, tá? Mas a gente sabe, né, que a integral essa integral aqui, ela não é zero. Lembrando que essa integral aqui, ela tá tratando dessa região aqui, né? Tá? Então isso aqui não é zero. Isso aqui tem uma área, né? Só tem a parte positiva, né? Então a nossa conclusão não está certa, tá? A razão para que disso é que o linha, né? O linha de x, esse 2x aqui, tá? Esse 2x aqui, que é o nosso linha de x, ele é negativo quando x é menor que zero e positivo quando x é maior que zero. O sinal muda e isso acaba causando o nosso problema, né? A gente precisa quebrar a integral em duas partes, duas metades, para calcular o linha e ter a consistência do sinal, né, de cada metade. Se fizer isso, a gente consegue calcular a integral sem dificuldade. A gente também pode verificar que existe um erro no nosso cálculo quando a gente diz que isso aqui quer dizer, isso aqui é igual a isso aqui. Não é completamente verdade, né? Porque a gente sabe, né, que na realidade 1 sobre 2x tem que ser 1 sobre mais ou menos 2 raiz de u. Porque a gente tem essa condição aqui que mais ou menos raiz de u resolve, né, a nossa situação. Então, se a gente substituir diretamente para a situação, vai dar errado. Justamente porque o ideal aqui é a gente resolver, né, dividindo, quebrando a integral, né, em duas partes. Bom, em posse disso, eu quero deixar um exercício também de aplicação de integral. E que a ideia é usar a mudança de variáveis para calcular as seguintes integrais, né? Mudando também as variáveis, tanto mudando as variáveis quanto mudando os limites de substituição, tá? Então, a primeira integral é a integral de 0 até 4 da raiz de 3x mais 4 dx, tá? A segunda integral é a integral de 3 até 1, não, de 1 até 3, de x sobre x quadrado mais 1. E a última, a integral de 0 até π sobre 2 de seno a quinta de x vezes o cosseno de x dx. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.